Olá, sétimo ano! Estamos aqui para mais uma aula. A nossa aula de hoje está na página 112 e 113 da apostila de vocês. Elementos primitivos da geometria. Essa matéria nós já vimos o ano passado, no sexto ano, então eu vou passar ela rapidamente em alguns aspectos para pegar o conteúdo que realmente nós precisamos saber para o sétimo ano. Então, só recordando com vocês, quais são os elementos primitivos da geometria? São o ponto, a reta e o plano. Lembram disso? O ponto, ele não tem dimensão, né? E ele é representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Quando eu digo que o ponto não tem dimensão, é porque ele não tem tamanho. Ele pode ser pequeno, minúsculo ou pode ser muito grande. Então, ponto, letras maiúsculas. Temos aqui o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E, certo? Que é a maneira como a gente lê. Temos também como outro ente primitivo da geometria a reta. O que a reta é? A reta, vocês lembram o ano passado que nós falávamos que ela é formada por um conjunto de pontos? Se eu colocar um pontinho ao lado do outro, eu vou formar uma reta. Eu estou fazendo pontos aqui e formo com isso uma reta. Por isso a gente diz que a reta é um conjunto de pontos e ela é infinita nos dois sentidos. Então temos sempre uma flecha em cada uma das extremidades. Ela é infinita nos dois sentidos. E a reta, ela é representada por letras minúsculas do nosso alfabeto. No caso, lemos reta R. Então, duas coisas. Ponto, representado por letras maiúsculas. Reta, representado por letras minúsculas, e ela é infinita. Isso é importante. Vou continuar agora com o outro ente geométrico primitivo também. Antes de nós irmos para ele, vamos observar aqui. Nós podemos nomear uma reta com letras minúsculas, que foi o que eu falei anteriormente. Porém, nós também podemos denominá-la com dois pontos que pertencem a ela. No caso aqui eu coloquei ponto B e ponto C. Ela pode ser chamada de reta M ou ela pode ser chamada de reta BC. Observem, aqui em cima nós temos o desenho de reta. Então tem que ter seta nas duas extremidades em cima das letras maiúsculas. Por que maiúsculas agora? Porque B e C são pontos e pontos são indicados por letra maiúscula. Quando eu leio BC, eu leio o desenhinho que está em cima e digo reta BC. Ou então com letra minúscula, no caso reta E. Quando os pontos estão todos alinhados sobre uma mesma reta, eles são chamados de pontos colineares sobre a mesma reta. O que significa co? Co é estar junto e linear vem de linha. Então, estar junto na mesma linha. Colineares sobre a mesma reta, ok? Plano é o terceiro ente geométrico primitivo. É formado por um conjunto de retas. Nós também vimos o ano passado que tudo começa pelo ponto, certo? Ponto. Quando eu coloco um pontinho ao lado do outro, eu formo uma reta e com a união de várias retas, no caso, uma ao ladinho da outra, eu formo um plano. Observaram que eu preenchi um pedaço da superfície? Então, plano, conjunto de retas. O plano ele também é ilimitado, ou seja, geralmente a gente representa ele por uma figura, né, que é o paralelogramo. Porém, a parte de cima aqui, ó, superior, ela é ilimitada. A parte de baixo também é ilimitada. A lateral direita é ilimitada e a lateral esquerda também é ilimitada. É apenas um limite para a gente poder desenhar alguma coisa, mas temos que entender que ela não tem nem começo e nem fim. Sempre é uma figura plana e ilimitada, ok? Temos aqui o plano alfa. Olhem aqui dentro eu coloquei a letrinha. E ele é representado por letras minúsculas, mas do alfabeto grego. Então, plano representado por letras minúsculas do alfabeto grego. Recordando algumas letras minúsculas: alfa, beta, gama,
delta, pi, ômega, entre outras. Tem várias letras gregas, mas as mais utilizadas são essas. Então, os três elementos primitivos da geometria: ponto, reta e plano. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre retas. E nós vamos iniciar com o seguinte: quando nós temos duas ou mais retas num mesmo plano, a gente diz que elas são retas coplanares, ou seja, estão num mesmo plano. E as retas no mesmo plano, elas podem estar em duas posições. Ou elas podem ser paralelas, ou elas podem ser concorrentes. Primeiro eu vou falar sobre as paralelas. O que são retas paralelas? São retas coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, mas nunca se encontram. Um exemplo básico disso é os trilhos do trem, as linhas do caderno. Então, elas são paralelas. Uma vai no mesmo sentido que a outra, mas jamais se encontrarão. Ou então, elas se encontram em todos os pontos. Como assim? Se eu acabei de dizer que elas não se encontravam nunca e de repente elas se encontram todas nos mesmos pontos. É o seguinte: retas paralelas distintas, elas estão afastadas uma da outra. Lembrando que distintas é diferentes. Então, eu estou falando aqui da reta R e da reta T. Estamos dentro de um plano alfa, certo? Elas estão separadas uma da outra. Observa aqui. Se eu colocar a minha régua sobre a reta R e eu for descendo essa régua, eu encontro a reta T. Ou seja, elas estão andando no mesmo sentido, mas elas nunca vão se encontrar. Temos também as retas paralelas coincidentes. O que significa isso? Coincidente é algo que se repete, certo? Que coincide. Então, aqui eu coloquei N, a reta vermelha, e M, a reta azul, certo? Observa que uma está sobre a outra. Quando uma está sobre a outra, é que a gente diz que se encontram em todos os pontos, uma sobre a outra. Então, eu posso chamar essa reta de M ou de N. Então, M é igual a N, dentro do plano beta, no caso. Agora, observem a leitura. As retas paralelas distintas, que são a R e a T, a gente lê reta R é paralela à reta T. E nós temos essa nomenclatura aqui, ó. Observe, R barra barra, duas barrinhas inclinadas representam paralelas. R é paralela a T. E aqui a gente vai ler, como eu falei antes, M é igual a reta N, ok? Então, retas podem ocupar dois tipos de posição, ou paralelas, ou as retas concorrentes, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas também coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, que se encontram em um único ponto. Então, elas se cruzam. E também se dividem em duas. Retas concorrentes oblíquas, quando elas se cruzam, formando ângulos entre elas. Aqui, ó, formam ângulos agudos. Esse outro lado é igual, agudo. E aqui em cima, nós temos ângulos maiores, que são os ângulos obtuso e obtuso, maior que 90 graus. E os agudos menores que 90 graus. Então, quando elas se cruzam dessa forma, eu costumo dizer que é uma forma de X, certo? Quando elas se cruzarem em forma de X, eu tenho retas concorrentes oblíquas. Pode ser mais fechada, mais aberta, mas tem que se cruzar em X. Retas concorrentes podem ser também perpendiculares. O que é perpendicular? Perpendicular é quando elas ficam uma cruzando sobre a outra em linha bem retinha, formando 90 graus. Então, elas formam entre si ângulos perfeitos de 90 graus. Formam 4 ângulos de 90 graus.
Quando duas retas formam ângulos de 90 graus, elas são chamadas de retas perpendiculares. Eu costumo dizer uma cruz perfeita. Então, cruz, retas perpendiculares. X, retas concorrentes oblíquas, ok? Então, esses são os tipos de retas. Retas concorrentes e retas paralelas. Retas paralelas podem ser distintas ou coincidentes. E retas concorrentes podem ser oblíquas ou perpendiculares. Agora, nós vamos fazer umas atividades referente a isso. Então, observem aqui. Eu tenho aqui um cubo, tá? Esse cubo, ele tem pontos A, B, C, D, E, F, G e H. Agora, nós vamos analisar retas, porque vocês sabem que as retas são infinitas. Então, eu posso dizer, no caso aqui, retas paralelas à reta, olha o símbolo em cima, DC. Então, DC está aqui, ó. Essa é a DC. Quais são as retas aqui que são paralelas a DC? Eu vou colocar a régua mais para cá para vocês poderem enxergar. DC. A primeira que eu posso dizer é descendo ela aqui, ó. HG. Então, eu vou dizer que é a reta HG, com o desenho de reta em cima, porque estou trabalhando com dois pontos. Outra que é paralela a ela. Se eu subir aqui, ó, estão vendo que estou subindo a minha régua? AB. Então, AB. Certo? E também, se eu continuar ali, ó, eu vou só descer aqui, ó. Então, eu tenho aqui essa de baixo, que é a EF. Essa aqui, ó. EF. Correto? Teríamos mais alguma? Sim. Temos aqui, ó, HG, AB e EF. Não, paralela, só temos essa, certo? Então, HG, AB, EF. Agora, retas perpendiculares a DC. As retas perpendiculares a DC, perpendicular. Então, eu tenho aqui, ó, que corta formando exatamente 90 graus. Temos CG, temos, aqui anda para cá, ó, DH, certo? Agora, eu não posso dizer que essas retas aqui da frente cortam ela. Não, porque elas não cortam, certo? Ela tem que cruzar. Então, ela não corta, ok? Nós temos aqui também a BC, que parece que ela está inclinada, gente, mas lembrem que é um cubo, né? Então, não está. E temos aqui DA, ok? Muito bem. Então, essas cortam a reta DC. Agora, vamos para AE. AE perpendicular a AE. Perpendicular a AE. AE está aqui, ó. Essa aqui é a AE. Então, quem que corta a AE? Nós podemos dizer que corta a AE, AB, AB, que é essa aqui, ela corta a AE, certo? E podemos dizer que corta a AE também, a EF. E podemos dizer que corta a E, a AD. E também corta a EHE. HE. Ok? Muito bem. Agora, retas paralelas a BF. Paralela. BF está aqui. Quem é paralela a BF? Eu tenho aqui a primeira que eu posso dizer, CG. CG. Depois, paralela. Eu posso pegar lá atrás, ó, DH. DH. Posso pegar aqui na frente AE. AE. Certo? Porque eu tenho que andar paralelo. Então, a elas seriam essas. Ok? Então, retas paralelas.
Analisar as retas e classificar os pares. Então, observem aqui. Nós vamos classificar o M, reta M, que é essa, reta T, reta B, reta R, reta A. No caso, M e T. M e T. Gente, aqui é importante vocês lembrarem que a reta, ela é infinita. Se ela é infinita, ela não para ali onde ela está desenhada. Então, essa reta M, em relação à reta T, que é azul, ela vai cruzar. Olhem aqui. E se eu observar, ela vai cruzar formando uma cruz perfeita. Então, ela é uma reta concorrente, perpendicular. Perpendicular. Ok? Ela está inclinada, mas ela é reta perpendicular. A e R. A está aqui, certo? E R está aqui. Essa também dá para ver tranquilamente que ela está formando uma cruz. Então, A e R também é concorrente perpendicular. Eu vou trocar a caneta que ela está ficando fraquinha. Então, aqui nós temos agora T e B. T com B. A T, se eu prolongar ela, olha aqui, ó, ela vai cruzar a B. E de que forma que ela cruza? Ela cruza numa forma concorrente, em um único ponto. Então, ela é concorrente, só que ela é inclinada. Então, ela é oblíqua. Agora, nós temos B e R. B está aqui. E R é essa aqui de cima. Olha aqui, ó. R e B. Se você tiver dúvida, é bom usar um lápis sobre o outro que você percebe. Então, dá para perceber que elas são paralelas.